Olá, pessoal! Já estava com saudade do Dialetou, o Lineker está aí nos bastidores e hoje eu venho trazer dois amigos, dois empresários com produtos incríveis da construção civil que sempre está agregando ao seu lançamento, aos seus imóveis. Enfim, estou com o Gabriel e com o Cairo. Sejam bem-vindos. Obrigado. É um prazer Obrigado. conhecer vocês. E o Gabriel eu conheci por acaso aí nessa Franca aí, mas o Gabriel tem um trabalho bem interessante com a sua empresa, né, Gabriel? Já faz algum tempo que a gente trabalha aqui em Franca. Uns aninhos bons aí. E aí vem de família, né? Todo esse trabalho, né? Na verdade, a empresa ela existe há quase 30 anos, né? Eu tô há 12 anos trabalhando nela. Eu já trabalhei em outras empresas primeiro, né? Mas Sempre a na de área vocês comercial. sempre é MLG. MLG, Conhecida. Sempre MLG. Restaurando as fachadas, revitalizando prédios e renovando histórias. É exatamente isso. E deixando tudo bonitão, né? Com certeza. Em contato com síndicos, construtores, né? Mas esse pessoal que usa os seus serviços, né? Na verdade, a gente trabalha muito com condomínios, né? Com Aham. repintura, repastilhamento. Eu falo muito que a gente vive pelo propósito, né? De revitalizar a fachada, né? A fachada seria a pele, né? E quando Sim. a pele fica ruim, o corpo padece, né? Com certeza. E o Cairo, que é de Ribeirão Preto, mas está há um tempinho com a gente aqui em Franca, já com clientes aqui, que trouxe uma novidade que Franca não conhece muito bem o produto dele. Vou deixar para você falar, Cairo. É isso aí, nós somos uma empresa especializada em madeira plástica ecológica, né? Aham. A gente transforma literalmente o lixo em luxo para acabamento fino, né? E de alto padrão para construção civil. Essa é a madeira. Deixa eu Essa é a ver. madeira, exatamente. Tem Essa é a outro nome? madeira plástica. Madeira plástica. Isso aí. E esse material a gente pode usar perto de piscinas, em fachadas também, Exatamente. no interior. Exatamente. Inclusive, você tá com uma peça aqui que é um deck, né? Inclusive, utilizado muito o deck, né? No entorno de piscinas, em áreas comuns, né? Seja em residências, condomínios, áreas comerciais, né? Diferente da madeira, ele tem uma instalação mais limpa, não mostra parafuso, ele não entorta, não empena, não pinta, não inverniza. Não tem Então, o sofrimento da madeira, né? exatamente, né? Que eu sempre digo, o cliente, né, que fez deck em madeira nativa, ele dificilmente faz de novo, porque ele sabe da dor de cabeça, a manutenção, aquele convívio com todos esses fatores que influenciam na manutenção de um deck, né? Diferente desse material que vem para retirar tudo isso e o melhor, trazer muita sustentabilidade, né, para sua obra, através de um produto aí impecável. Muito bom. E a gente tem também grama sintética. Mas depois a gente fala sobre a grama sintética. É isso aí, vamos em frente. Gabriel, apresenta um pouco a sua empresa para nós e como vocês conheceram, né? Na verdade, foi em algum encontro, Como que foi o evento que vocês se encontraram? Muito inusitado isso. Nada né? é por acaso, Eu né? quero saber. Na verdade, eu não acredito em nada por acaso, né? Eu acho que o cara, ele vai contar melhor isso daí, que ele conta essa história melhor, mas Mais assim, engraçada. foi muito inusitado, eu não esperava, eu nunca tinha visto ele. E foi questão de conexão, de frequência, às vezes a gente tá vibrando a mesma energia, a mesma frequência, né? Sim. E Deus coloca essas pessoas na nossa vida. E assim, essa parceria gerou muitos resultados positivos para mim, tanto para mim quanto para ele. A gente tem trocado muitas informações, trazido pessoas para perto, pessoas boas para o nosso lado, entendeu? Mas foi bem inusitado. Na verdade, você me perguntou primeiro da empresa, né? Da empresa. Nós trabalhamos literalmente com revitalização e restauração de fachadas prediais. Infiltrações, repastilhamento, limpeza de vidro, limpeza de pastilhas, rejunte, pinturas em geral, entendeu? Pintura de garagem, pinturas de quadra poliesportiva e entre outros. Coisas né? grandes mesmo, né? Sim, sim. Hoje a gente pegou um público mais de prédios, né? Mais vertical, né? A gente faz algumas casas, mas assim, o nosso público hoje, o nosso forte é pintura predial, né? E aí, por causa da alta demanda, a gente também trabalha com a revitalização de pastilhas, né? Principalmente em São Paulo, em Campinas. Em Franca não tem tanto. Não tem tanta pastilha, Não né? tem tanto mais. Mas já teve. A Já gente vê teve, alguns prédios mais antigos que a fachada inteirinha é cheia de pastilha. A pastilha ela é um revestimento que, assim, espetacular. É duradouro, Ela né? não absorve água. Né? É mais a manutenção no rejunte. Então, eu tenho prédio na praia, em Guarujá, né, na Praia Grande, que a gente já trabalhou, de 1930, 1940, né? Que feito a manutenção preventiva correta, conforme a norma pede, Dura a vida inteira. dura a vida toda. Né? Então, assim, eu sempre falo, muita gente fica com preconceito, e quando começa a cair, ela só cai por falta de manutenção, por falta de zelo. É igual um carro.
não passa por Ah, revisões? troca A gente não vai óleo. fazer check-up em médico? Sim. Então é a certeza. mesma coisa do prédio, né? E a gente tem que entender que o prédio, a fachada do prédio, ela é uma extensão da sua casa. Você mora num apartamento, Você quer ter a uma garagem... fachada bonita, é. né? Imagina Claro, seu filho todo mundo chegando quer. todos os dias. Imagina se a fachada do seu prédio falasse. O que ela ia falar? Então a gente sempre... Cuida de mim, é. cuida de mim. E aí é essa questão do... A gente tem feito algumas conexões e o Caio, quando conheci, na hora falei, putz, esse cara é diferenciado. Vocês estavam no evento? Como é que Como foi, é que foi, cara? Caio? Conta aí, a gente vai. se conheceu, é muito bacana falar isso, né? Depois eu conto um pouquinho sobre a empresa. Tá. Mas falando do Gabriel, a gente se conheceu em Rifaina, né? Rifaina hoje é um palco para construção civil. Muito. Sem sombra de dúvidas, né? A gente tem empreendimentos verticais e vários condomínios saindo lá a todo momento. E eu, de olhos bem abertos e antenado para a cidade de Rifaina, para a construção civil lá, em levar a solução do nosso produto, eu encontrei o Gabriel em um dos empreendimentos lá, né? Então a gente se encontrou, ele estava fazendo uma apresentação da empresa dele e eu fui lá para fazer uma apresentação da minha empresa. E nesse momento a gente se cruzou e, em poucas palavras, a gente já se entendeu. Conectou. E foi assim, impressionante. Por isso que eu falei que foi uma forma bem inusitada, porque eu não fui lá para conhecer o Gabriel. Eu fui lá para divulgar o meu produto em um empreendimento onde ele estava fazendo o mesmo. Aham. E aí mudou todo o itinerário dessa visita, porque a gente foi todo mundo no mesmo carro. E eu e o Gabriel Sei. fomos conversando e entendendo mais os nichos de mercado, né? E a gente viu que a gente tem muito a ver. Apesar dele estar em pintura vertical e eu trabalhar com madeira plástica, a gente sempre vai estar na mesma obra, no mesmo Isso. cliente. Vocês estão sempre E- na mesma obra. Exatamente. Não, a gente, inclusive, demanda de uma parceria muito grande dele, Ah. porque a gente faz também essas fachadas de predial, né? Então, brises, isso está muito em alta em fachada de prédio. E o Gabriel é um cara que tem profissionais que atuam com todo o respaldo da legislação, né, o Gabriel? Sim, sim, E é toda a aí, documentação. É. Sabe, se encontrou muito nessa questão também, né? E aí a questão da transparência que eu acho que é muito importante, né? Eu percebi que ele era um cara que ele estava querendo mudar, trazer soluções para a vida das pessoas e eu estou muito nesse propósito também. Eu acho que o dinheiro é consequência, né? Com certeza. E aí eu percebi que ele era uma pessoa de família, de princípios, né? E trazia um produto muito inovador. Então, assim, eu acreditei no produto dele, eu acredito muito no produto dele. E aí eu falei, putz, isso é uma sacada. Eu mesmo não conhecia. Porque eu mexo com pintura e eu vejo tanto que as pessoas sofrem para dar manutenção em madeira. Nossa verdade. E ainda mais lá As em pessoas Rifaina. que têm deck que o diga, né? Muito úmido, ainda mais lá em praia, então, Rifaina. né? Então, assim, Exatamente. não é todo profissional que sabe trabalhar com madeira. Uma questão. Isso. Não é todo produto. Então, assim, é uma manutenção muito chata, né? E é uma manutenção anual ou a cada 2 anos, no mínimo, ali, né? A madeira tem muita imperfeição, muita mancha. Exatamente. E, assim, o produto dele, ele é eterno. A madeira não tem durabilidade, né? Então, assim, quando eu vi, eu falei, putz, cara, é uma coisa inovadora. Então, assim, eu tenho que falar desse cara lá em Franca, né, para trazer essa inovação para as Claro. pessoas, sem contar, né, da sustentabilidade, né, que a gente fala muito disso, cada dia faz mais calor, né, a gente vê o clima mudando. Sim. Então, assim, foi isso. Eu acreditei muito no produto dele, eu gostei muito da pessoa dele, foi mais a questão da conexão mesmo. Né? Porque quando a gente não Foi acredita. instantânea, né? Quando a gente não Instantânea. acredita no Uma produto, coisa instantânea. a gente não indica, né? Não. E aí eu falei assim, putz, esse cara tá perdendo tempo, ele tem que ir lá pra É. Franca, né? Uma cidade de Isso aí. 400 mil habitantes, né? Apesar de quanto tempo você já tem a empresa? E legal, ele encurtou meu tempo aqui em Franca, viu? Agradecendo aí o Gabriel. A empresa MKL existe desde 2009. Então nós temos um mercado aí já com bastante tempo. Bem sólido, né? Bem sólido. A gente presta serviço para grandes construtoras, né? Depois, eu vou aproveitar aqui a oportunidade agora para falar um pouquinho da empresa, né? Então, Sim, a MKL é quer uma empresa... conhecer. Exatamente. Uma empresa que eu fundei ela. Eu sou um profissional focado em construções esportivas. Então, eu fundei a MKL, Gramados primeiro, né? Para trabalhar com construção esportiva e grama sintética. Então, a gente trabalhou com campos sintéticos, com quadras poliesportivas, com quadras de tênis em piso rápido, a grama sintética para uso decorativo. E no ano de 2015, já há 10 anos atrás, a gente introduziu a madeira plástica no nosso segmento. Até então você não tinha esse produto. Eu não tinha esse produto. E quando nós desenvolvemos esse produto, foi assim, um sonho perfeito vivido.
no qual a gente precisou passar por todo um convencimento de arquitetos, todo um convencimento de construtores. Eu lembro muito bem que no ano de 2015, 2016, quando a gente marcava uma visita com o arquiteto para apresentar o produto, não, mas isso é doido. Como assim? Eu vou usar plástico na minha obra? E hoje é o produto mais pesquisado, o terceiro mais pesquisado do Google. Só para você ter uma noção. Como as construtoras hoje buscam esse produto, como os arquitetos querem esse produto, que se a gente for falar de fachada, por exemplo, ripado que está muito em alta, a gente tem um alumínio como concorrente, né? E nós estamos falando de um produto que tem 10 anos de garantia, que não entorta, não empena, dá um baita de um efeito madeira para sua fachada e ele tem um custo ali de praticamente metade do preço do alumínio. Poxa, então, isso está sendo muito bem visto. Construtoras têm entendido que não investir em pergolados e decks de madeira dentro do empreendimento é a mesma coisa de fazer o dinheiro voltar para o seu próprio bolso. Cara, mas como assim o dinheiro voltar? Imagina que a gente entrega 10 anos de garantia para essas construtoras. E nesses 10 anos, 5 anos, a construtora tem garantia do empreendimento que ela entregou. Então, ou seja, a construtora passa a ter 5 anos de garantia de um produto que ela colocou lá dentro do seu empreendimento. E depois ela entrega mais 5 anos de garantia para os condôminos. Então imagina que a construtora deixa de investir em manutenção quando ela investe em madeira plástica. Então, se ela deixa de investir em manutenção, ela deixa de gastar. Se ela deixa de gastar, ela vai usar esse dinheiro em outro empreendimento. Então é dinheiro que volta para o caixa da construtora. Entendi. Tá? E sem contar que eu digo que o maior desafio, não sei se eu estou acelerando um pouco o podcast, mas o maior desafio do nosso produto hoje é mostrar para os nossos clientes que a gente tem o produto mais sustentável do planeta. 70% da matéria-prima do meu produto é rejeito industrial. Polietileno, rejeito industrial. Então, isso em aterros sanitários são milhares de anos para decompor. Então, a gente já resolve um problema, um baita de um problema, trazendo esse rejeito industrial para a fabricação do produto. E o restante é o lixo que a gente gera no dia a dia, que é o copinho, a garrafinha, é o plástico PP puro, é o polietileno. E aí a gente transforma nesse produto que é a madeira plástica. A gente tem várias cores diferentes. Hoje são 6 cores diferentes que a gente apresenta tanto para deck, quanto para pergolado, quanto para ripado, quanto para brise, guarda-corpo e uma infinidade de aplicações, né? A gente também tem a parte de imobiliário, que são bancos, lixeiras, e por aí vai. Sei. Então, é muito bacana. É um produto espetacular que eu nunca tive dúvida que... Seria bem aceito. Exatamente. Não só bem aceito, e até legal. Arquitetos que a gente falava lá em 2015... Eles achavam absurdo, né? Achavam absurdo. E hoje são os arquitetos que são os melhores parceiros nossos que se convenceram e entenderam que o produto tem muita qualidade, né? Sim. Eu sou suspeito de falar porque eu tenho produto na minha própria casa, né? Então, eu vivo... Já testou muito, né? Testei, aprovei e comprovei. Sim. Você atende o Brasil inteiro hoje, Caio? Nós atendemos o Brasil todo, né? A gente, na parte de construção esportiva, a gente atende o Brasil todo. O setor de madeira plástica, a gente atende o Brasil todo, mas a gente está mais focado no estado de São Paulo, uma boa parte de Minas Gerais, tá? Então, a gente está bem focado no estado de São Paulo. Até mesmo por logística, né? Porque a empresa, eu consigo fornecer para qualquer obra no Brasil inteiro, mandar o produto. A parte de instalação, né? Essa parte que fica um pouco complicada. A mão de obra, né? A mão de obra, né? E é difícil hoje encontrar profissionais que atendem, né, a necessidade perfeita do produto mesmo em si, porque não é comum achar, né, esses profissionais, você tem que formar ele. Com certeza, sua pergunta é perfeita, né? A mão de obra, eu acho que para a construção civil como um todo, eu acho que não tem um empresário que não vai citar o que eu vou citar agora. A dificuldade de mão de obra que a gente tem hoje no mercado como um todo, né? Em vários segmentos. Mas a gente conseguiu treinar uma equipe muito bem capacitada, orientada por todos os quesitos do fabricante, para entender realmente ao pé da letra como funciona a instalação desse produto. Então, a gente tem toda a magia e o entendimento de uma instalação perfeita em um compósito plástico, tá? Então, levar essa mão de obra para áreas muito distantes, né, do nosso ponto de apoio, se torna um pouco mais difícil. Por quê? Não
pelo fato da empresa mandar o profissional, mas sim pelo fato do cliente distante pagar por essa mão de obra. Então a gente está falando de uma mobilização, um custo de mobilização da tudo, equipe, de aonde vai inviabilizar transporte. muitas execuções. É. O que a gente tem feito? A gente tem feito uma capacitação de alguns profissionais à distância para que eles façam essa implantação de forma adequada. Tá? Porque o produto precisa receber essa... Esse carinho, né? Exatamente, Assim usou como o termo funciona correto. com a sua equipe também, porque, ó, subir em prédios, né? Os caras é um verdadeiro time de Homem-Aranha. Na verdade. Esse profissional deve ser muito complicado de treinar, porque nós não temos esse profissional. Tem que Tem que treinar bater palma ele. para eles, viu? Sim. A gente passa pelo maior reset de mão de obras do Brasil, né? A média de idade ela só aumenta, né? Isso quer dizer, é um sinal ruim. Sinal ruim. Né? Não temos mais jovens A gente querendo não trabalhar. tem. Infelizmente. Então, a gente estava conversando antes, né? Antes do Caio chegar aqui Sim. no estúdio. E a gente falou de treinar pessoas, né? De capacitar pessoas e vocês pegaram esse gancho. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar nisso, sabe? É treinar pessoas, é capacitar pessoas. Por exemplo, lá no meu produto, né? No meu serviço, a gente precisa totalmente de uma pessoa preparada, porque ela vai trabalhar a 70 metros de altura, a 60 metros de altura, né? Ela passa por uma bateria de exames, entendeu? Porque a gente não pode colocar qualquer pessoa lá em cima. Tem que estar com a saúde impecável. Exatamente. Pessoas que praticam rapel, que já têm experiência com rapel. Então, assim, são vários NR, são vários treinamentos, né, que essas pessoas passam. E muitas das pessoas não estão dispostas a pagar o preço, né? É uma profissão valorizada, né? Só que muitas pessoas não querem pagar o preço do processo, né? E também... tem a questão da altura, né? Não é todo mundo que nasceu para trabalhar em altura, né? Eu mesmo. Eu também. Olha que eu já fiz rapel, né? Eu já fiz rapel. Grávida, inclusive. Mas como aventura, né? Como Como trabalho. aventura e também não Cara, obrigada, mas não quero mais. Mas Hoje eu tenho medo. eu não gosto desse tipo de coisa também. E aí, até pegando esse gancho que você falou, né, dos profissionais, a gente preocupa muito com isso. E tem um dado do CREA, por exemplo, aqui que eu vou trazer. A falta de mão de obra ela gera tanta coisa que, por exemplo, a cada 3 prédios no Brasil hoje, um já está fora da vida útil, né? Quer dizer, a fachada já deveria ter passado por uma manutenção, né? E 90% hoje dos acidentes que acontecem, seja cair uma pastilha ou um reboco, ou sei lá, qualquer coisa da fachada que esteja desplacando, ou até um funcionário que, pelo amor de Deus, a gente preocupa com a pessoa, mas um material lá de cima, é por negligência dos síndicos. Né? O que é a negligência? Omissão, negligência, ver que o negócio está acontecendo. E o síndico tem responsabilidade civil, criminal e moral, né? A gente tem que sempre focar nisso. Caso o síndico ele alerte o condomínio e em assembleia, que é soberana, decida não fazer a manutenção, O risco é grande. a responsabilidade cai para o condomínio. Eu já vi vários processos, né? Às vezes a gente está trabalhando, já caiu pastilha, eu tive que assumir prejuízo de carro, né? Porque lá de cima ela pega outra velocidade, então ela cai aqui. Cai bem pesada. Então, assim... Quase que um meteoro. Isso porque... pelo custo. Que Então, quanto o custo que pega? Será que é por isso que eles não fazem? Na verdade, é o seguinte. O custo não é alto, né? Se você dá as manutenções corretas, as manutenções preventivas, né? Que é o que a norma pede. Por exemplo, você tem um carro, igual eu vou citar o exemplo do carro novamente. Você tem um carro. O motor tem 5 anos de garantia, que é a construção civil. Só que um vidro elétrico, ele não tem 5 anos. Uma bateria, ela não tem 5 anos. Então, ela tem que passar por manutenções. Então, assim, eu tenho a pastilha lá, ou eu tenho a tinta. De 2 em 2 anos eu preciso lavar, eu preciso aplicar uma mão de tinta, ou eu preciso aplicar uma mão de resina, se for nas pastilhas, ou eu preciso rejuntar novamente. Isso é barato, né? Sim. Agora, quanto mais tempo passa, grave, aí obra emergencial ela fica mais caro, né? Quanto maior o problema, porque é o seguinte, né? A água ela vai entrando, né? Igual um câncer. Né? Quando você descobre, já está tudo condenado. Já dominou. Né? Já dominou tudo. Então, as pessoas esperam chegar, né, para tomar alguma atitude. Aí depois tem que fazer emergencial e aí tudo fica mais caro. As pessoas não dá tempo nem de fazer orçamento. Então é isso, né? As pessoas acham... Mas assim, é o que eu sempre digo. É uma extensão da nossa casa, entendeu? A fachada seria tipo uma pele. Então a gente tem que fazer essas manutenções. Se faz essas manutenções, você vai ter que ir lá para a vida toda, né? Se proteger do sol, da chuva, assim como a pele que você citou, muito bem colocado. A referência muito boa, né? É a nossa pele. E aí a gente... Mas tem como, por exemplo, a sua equipe, ela detecta que uma rachadura vem vindo? Não, é assim, ó. Nos primeiros 5 anos,
O prédio ele vai trincar mesmo, tá? É normal isso. Dilatação, essas coisas? Não, é porque a construção ela é rígida, né? Certo. E ela tem uma certa movimentação, né? Isso é normal, né? Só que são trincas superficiais, no reboco, não é trinca Não é estrutural. É. Sim. Então, assim, muitas das vezes elas são até fissuras, que é aqueles pezinhos de galinha. Aquilo lá, a gente trata com a própria tinta mesmo. Existem tintas no mercado, revestimentos emborrachados, que você não precisa tratar aquilo, porque se você abre uma fissura, ela vira uma trinca. Né? Então, assim, na maioria das vezes é superficial, porque passa ônibus, passa caminhão, então movimenta mesmo. Então, nos primeiros 5 anos, até 10 anos, ele vai movimentar. Isso é normal, né? Mas existe o tratamento de trincas, que a gente trabalha com uma tela de poliéster, né? Porque a trinca ela sempre vai existir, ela faz parte da estrutura do prédio. Certo. Ela não vai sumir de lá, entendeu? Você põe a tela, passa uma massa, beleza. Fissura você não precisa tratar. Existem produtos qualificados para isso, né? Que protege. O que a gente pode fazer na nossa equipe? A primeira avaliação, ela é visual, né? Ela é feita com drone, ela é feita visual, numa visita técnica. Ali a gente consegue ter a visão, ali uns 80% do que precisa ser feito, Sim. né? Agora, 100% é só o cara descer no rapel para ver, né? Porque aí tem um teste de percussão que a gente faz para ver se tá oco e tudo mais, se tá comprometido, entendeu? Aí já é um outro tipo de avaliação. Mas, geralmente, né, nessa primeira avaliação visual, a gente já consegue ter noção, até pela experiência, né? Pelos sinais que já começa a que o aparecer. prédio dá, entendeu? Então, assim, se ele já tem de 5 a 10 anos, a gente sabe que ele não vai movimentar tanto mais, que ele não vai dar mais trincas, Porque né? às vezes uma pintura resolve. Uma Resolve. reestruturação. Ela sempre resolve. É. Então, assim, as pessoas também têm medo de cotar, de ir atrás, de achar que vai ser um custo muito alto. Mas se você pegar esse custo e dividir para todos os apartamentos... Não dá nada. E a gente Rateio. também trabalha com parcelamento, né? Sim. Hoje a gente tem... eu entendi, nós da empresa entendemos essa necessidade, porque hoje é muito difícil um condomínio ter caixa. Hoje... Você sabe que é muito difícil as pessoas terem um caixa, porque sempre tem uma obra aqui, sempre tem outro problema uma aqui. emergência. Precisa de um Sempre. laudo para o bombeiro, precisa fazer uma adaptação aqui. Então a gente consegue fazer esse tipo de parcelamento onde a gente viabiliza, né? Em vez dele demorar 2 anos para ele juntar esse caixa, a gente consegue viabilizar, parcelar nos próximos 2 anos para ele, né? Então tem dado muito certo isso. Hoje a gente atende muito em Campinas, São Paulo, Franca, né? E Ribeirão Preto, né? Porque o cara falou, eu tenho essa mesma dificuldade dessa mão de obra. Então, às vezes, geral, isso é geral. Então, assim, para eu levar uma pessoa para muito longe, onde meu braço não consegue, os meus fiscais não conseguem ir até lá ou ficar com eles, eu prefiro não correr esse risco, Sim. né? Porque a gente mexe com coisa muito séria. Né? E os meninos que estão no teu time, eles não têm medo de cair, não? Não, é muito seguro. Eles não Eu têm teria. medo de cair, eu teria. Não, é muito seguro. Eles são bem confiantes, bem preparados, bem né? preparados. A gente trabalha com todos os IPIs, tudo com ART, entendeu? Cadeirinha, que seria aquele balancinho individual, Certo. balancinho. A gente trabalha com os profissionais capacitados. Por isso que a gente trabalha com uma equipe um pouco menor, né? Pra gente Preparar. ter esse controle, né? E até faço um desafio, né? Quem tiver interesse, sempre a gente está precisando, né? Eu abro as portas aí. Montar um time maior. Montar um time maior, treinar pessoas, né? Eu acho que é esse o propósito, né? E sempre semear na vida das pessoas, né? E aquelas fachadas enormes de vidro, vocês fazem a limpeza A gente daquilo? faz a limpeza, aquilo lá realmente é o rapel mesmo, né? Uau. A gente não pode colocar nem É gela a cadeirinha, barriga. nem balancinho, porque o balancinho, Pode quebrar o o próprio vidro. nome já fala, né? Ele balança Balança. bastante. E aí como Imagina funciona? O 70 cara metros vem de na altura o corda, vento. né? Nossa. Aí é só na corda, só na corda. aí é o rapel. Aham. Aí é o rapel, mas é bem simples, entendeu? A limpeza ela é o mais simples de todos, na verdade, né? Sim, do que uma pintura. Ela é o que- mais rápido, o mais simples, né? Com um custo menor, né? Não, e hoje, só pra gente entender, um prédio que é de vidro, o custo pra manutenção é mais caro ou mais barato Mais do que uma barato. fachada de pintura? Bem mais barato. Bem só mais que, barato. Só que o custo do vidro, pra ele colocar aquele vidro, Ah, acho que é. fica 5 vezes ele- mais do que... Pois é, né? Pois acaba economizando na manutenção. Não, acaba sim, economizando a no manutenção. tempo. O tempo não desgasta tanto o vidro, eu acho né? que o vidro Exatamente. usa mais em prédios comerciais, né? A gente Sim. não vê muito em prédios Não. residenciais, né? Mas também é uma alternativa, né? Assim, vai muito de projeto arquitetônico também, vai muito de Mistura gosto de pessoal. elementos, né? Eu geralmente eu não gosto de mexer no gosto do arquiteto, né? Você Tem que fica- deixar ele criar, né? certeza. Ele estudou para isso, ele tem a criação dele, a assinatura, né? Aham. Fiquei imaginando os arranha-céus de Balneário Camboriú agora. Nossa, gigantes, né? Imagina. Ali é grande, né? Ali é grande. Não, e ali já tem, assim, a praia, né? Tem uma outra atmosfera, né? Mas e esse seu material? Se eu quiser colocar na fachada inteira de um prédio, assim,
Pode? Com certeza pode. Deve, Hoje a gente né, tem Caio? os revestimentos, né? A Que gente são fala ou diferentes, revestimento né? com tábua. Nem todos são com esse formato, né? Nem todos são. Aqui eu trouxe apenas uma tábua deck, né? Porque quando a gente fala de madeira, a madeira plástica surgiu para decks. Depois a gente foi agregando Aham. produtos para construção civil. Um deles é o ripado. Certo. Tá, Que- então a gente que tem- é ainda, né? Muito Exatamente. forte. O ripado foi muito famoso. Muito Uma famoso. época, sim, muito ripado. E o ripado voltou com mais força ainda. E que agora ele volta com mais durabilidade. né? Exatamente. Então a gente tem, por exemplo, fachadas prediais, onde a gente consegue utilizar esse revestimento ripado. Mas o que a gente mais tem feito em fachadas prediais são os brises. Qual que é a função de um brise? Vamos, um brise, vamos explicar o que é o brise. isso é muito bacana falar, porque o brise, ele tem uma função, além de estética, de vedar um pouco, de dar um pouco de privacidade. Então imagina que você construiu uma casa, um sobrado, Eu quero que fazer um tem... gazebo, tipo um gazebo, é isso? a não? gente chama de almoxarabe, né? Ah. Então, a gente tem essa privacidade que o brise vai trazer. Então, eu quero luminosidade. A gente pode colocar um brise móvel, a gente pode montar um brise que ele tem abertura como janela, ou ele pode abrir como uma porta-camarão, Sei. sabe? Então, a gente tem usado muito... Tudo automatizado? Tudo tem também. A maioria? Também automatizado. Fica legal. Mas ele se move por Articula, dobradiças, né? aham. São dobradiças que vai fazer. A gente tem trilhos aonde onde ele corre, e ele tem essas dobradiças que faz esse movimento, né? Então, Fica bem gostoso esses lugares, Fica né? demais, porque às vezes você montou um sobrado e você tem a porta, a janela, ou uma janela ali de frente para a rua. Então, o brise vai quebrar essa luminosidade direta e vai te dar mais privacidade. Você pode estar com a janela aberta e estar com privacidade, tá? Então, o vão entre uma peça e outra também é decidido caso a caso e projeto a projeto. É. Arquitetos adoram isso, viu? Por isso que vocês têm que ficar bem conectados com arquitetos, né? Com Tanto na certeza. construção como na manutenção. Eu sempre e falo. às vezes há trocas de elementos que vocês fazem. Por exemplo, eu quero agregar essa fachada, quero mudar essa fachada. E aí a sua equipe ela contribui para esse repaginamento? Assim, ó, eu mais... Vocês assessoram, tipo assim... Não, eu é- mais em relação com o Cairo, toda obra que eu estou, cabe o produto dele. Sim. E toda obra que ele está, cabe o meu serviço. Exatamente. Então, assim, é qualquer coisa, entendeu? Seja uma casa, seja um prédio. Então, assim, Aham. porque todo prédio tem a área de lazer. né? E lá tem muitas paredes, muitos elementos, muitos tipo de piso, né? Não, sem sombra de dúvida. Dá pra... Mas ainda nessa pergunta, o que acontece? Geralmente, o arquiteto vai estar estudando a forma de repaginar essa Certo. fachada. Após isso, vai entender o elemento que ele vai utilizar. Aonde entra uma parceria muito bacana entre a MKL e a empresa do Gabriel, eu preciso do profissional de cadeirinha. É. Então, depois dessa fachada pronta, dependendo do elemento que tiver essa fachada, a gente não entra com balancinho, a gente... Aham. Se entrar somente com rapel, então é onde a gente estudou uma parceria, né, Gabriel? Sim. Para que o profissional dele atendesse a minha demanda. Entendeu? A gente faz, ou seja, imagina eu levar um brise para uma fachada, aonde eu levo o brise pronto. E o profissional dele vai apenas fazer a fixação desse material. É isso que, Tá? que eu quis dizer. Eu vou fazer... Exatamente. Na onde a gente se encontra. verdade, eu vou entrar com a mão de obra, né? Exatamente. Ele com De o produto, obra. eu com a mão de obra. Isso, com a mão Eu de já obra. trago o produto pronto para ele fazer a mão de obra de fixação. Aham. Agora Porque- ainda... Pode continuar. Pode continuar? Ainda falando um pouco sobre o produto, eu queria aproveitar para falar de um case, né? Como a gente está falando da madeira plástica, a ascensão da madeira plástica está em grandes obras. Eu vou citar o maior case hoje da nossa empresa, que eu acho que muitas pessoas conhecem, a Fazenda Boa Vista. A Fazenda Boa Vista é o ápice da construção civil, assim, no máximo, no altíssimo padrão. Que Então, legal. E o altíssimo- Fica aqui na nossa região? A Fazenda Boa Vista, ela tá próxima a São Paulo, né? E ela tá entre Sorocaba e Porto Feliz, literalmente. É uma fazenda, assim, é um espetáculo. Você tem imagens Eu acho que eu disso? tenho. Eu Depois a posso, gente vai inclusive, ver. no meu próprio Instagram, Tá. eu tenho uma publicação lá, Legal. tá? Que foi feita. Então, a Fazenda Boa Vista ela é o ponto maior do alto padrão. Então, empresários que moravam em zonas, assim, extremamente altas em São Paulo, como Jardim Europa, Jardins, Sim. esses empresários hoje moram na Boa Vista. Ah,
Então a gente vê grandes influenciadores, sabe? O pessoal de fama realmente É o boom agora. o boom é Boa Vista. Então, nós fomos a empresa selecionada para fazer um projeto na Fazenda Boa Vista, né? Que é um clube de surf. É o Village Boa Vista Surf, da empresa JHSF, no qual nos contratou para que a gente fizesse 1.830 metros quadrados de deck em uma única obra. Então, todo o processo de estrutura, revestimento, e deck esse que já está há mais de 3 anos lá, sem nenhum tipo de manutenção, perfeito. Ele está simplesmente como se fosse instalado ontem. Se eu pegar uma peça dessa e colocar na frente desse deck, que está 100% a pleno sol, ele está perfeito. E depois disso, a gente foi para o Surf Clube São Paulo, da mesma empresa, né? Que está na frente da Ponte Estaiada. Então, lá também um deck de 1.200 metros quadrados, um pouco menor que o da Boa Vista, mas com o mesmo nível de qualidade. Nós estamos falando de um lugar que o título hoje, para você ser sócio, é acima de 1 milhão. Sim. Então, já dá para entender, né, o nível de pessoas que frequentam esse ambiente. Sim. E é sensacional isso para a empresa. Nossa, orgulho, né? Orgulho enorme, né? Eu falo assim com muita felicidade, né? De ter feito parte desse projeto e ser parceiro dessa empresa. Então, pra gente é muito bacana. E é uma das coisas mais lindas que eu já vi. famoso, né, A Gabriel? Fazenda Boa Vista é o maior case mesmo. Maior case, não Ele tem que falar. ter Sem orgulho de dúvida. falar mesmo, porque é a coisa mais bonita que eu já vi na vida, entendeu? Lá é show de bola. É show de Que bola. legal. Show de... Não tem, dispensa comentários, né? Não É tem... meu sonho morar lá, viu? Alphaville perde. Não, que é isso. Alphaville não tem como comparar com a outra Fazenda coisa. Boa Pior que Vista. não Lá tem é como comparar altíssimo mesmo. nível, realmente. Sim. Mas muito legal. Mas assim, eu acho que tem muitos curiosos aí que estão querendo entender também. Qual que é a dificuldade da sua matéria-prima? Olha, a Porque deve dificuldade... haver, né? Porque eu não sei aonde você busca essa matéria-prima pra gente entender. A maior dificuldade é a logística. Não tenha dúvida que a logística hoje, porque a matéria-prima, ela tá no nosso dia a dia. Então imagina que a gente No criou nosso um produto. reciclável. Exatamente. O lixo que a gente gera, a gente tem uma demanda gigantesca pelo lixo e a matéria-prima do nosso produto. Porém, a logística torna essa matéria-prima cara. Sei. Você tem Porque- que buscar em outros lugares, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas pensam, mas é plástico, é mais barato que madeira. É até um mito isso, né? gente, A longo prazo, não tenha dúvida, eu sempre falo pro meu cliente, quanto custa o seu deck em 10 anos? Pois é. Imagina que você fez um deck, uma implantação de 10 mil reais, e você tem um custo de manutenção de R$ 1.000 anual, com o profissional, todo o material que ele vai utilizar para lixamento. É bem mais, né? Mas É. só jogando assim a curto Números pra gente entender. no grosso modo da Aham. coisa, né? Então imagina que em 10 anos, o deck de 10 custou 20 mil. Imagina que esse mesmo deck de 10 mil em madeira nativa custou 12 em madeira plástica. Então, ou seja, o meu material é mais barato que madeira. É. Então é isso Não, que eu sem faço o meu contar- cliente entender. Entender. E principalmente que- em grandes extensões, né? Que a manutenção é mais Exatamente. cara, Não tenha dúvida. tudo é maior, né? Então- Não, é onde pega sol ali, o sol judia demais, né? Ele que trabalha com pintura Não, sabe disso. pois é, né? e a sua É equipe dúvida. O deck também- eu posso falar, a madeira ela acaba muito mais rápido, entendeu? Assim, sem sombra de dúvidas, né? Uhum. Eu sempre falo pro meu cliente, quer ter madeira? Tenha de forma interna. Externo, não. Externa a gente já tem a solução. A Então- interna dá pra cuidar melhor. Na verdade, você não vai ter manutenção. Sim. Eu vou citar o meu sogro, por exemplo, que tem uma casa inteira com peroba. É tudo madeira. Há anos. Nós estamos falando de 20 anos Mas de peroba é interna. maravilhoso. Maravilhoso. Você citou a madeira mais nobre e linda, que tem como Exatamente. mogno e outras madeiras lindas, né? Exatamente. Que não se usa mais, vamos combinar, né? Mas imaginamos... Usa menos. Exatamente. Materiais mais ecológicos é a Sem preferência. contar, eu vou falar inclusive o maior desafio do nosso produto. Então imaginamos essa peroba interna, peroba rosa, lindo, maravilhoso. linda. Tá perfeito. Por quê? A incidência de luminosidade é zero. De umidade. É zero. É zero. Então ele tá super tranquilo. Imaginamos que a casa dele tem todo um beiral, né? Sim. Também em peroba. Aham. A manutenção é gigantesca. É anual. E a peroba tá bem sofrida. Sim. Que é o que você cuida, né? Na É verdade. anual, Exatamente, É onde entra o Gabriel. isso Então, daí. é o que a gente quer mostrar para o mercado, para os arquitetos, para os construtores, para as grandes construtoras que tem madeira no seu projeto de forma externa, esquece madeira e pense em madeira plástica. Então, esse é o convencimento. E o maior desafio do meu produto, eu sempre falo, eu defendo muito. A minha formação, eu sou engenheiro florestal.
de formação. Então, você já consegue entender a preocupação que eu tenho pelo lado ambiental da coisa. Grande. E foi isso que me trouxe até esse produto. Tá? A minha formação falou mais alto quando eu descobri e eu precisava de um produto que agregasse ao meu negócio que já existia, que era a grama sintética. Você é começou, diferente. Né, com os... Um cara que tem um açougue e trabalha com carro. O É. que tem a ver um produto com o outro? Diferente da grama sintética e a madeira plástica. Produtos que casam, né? Então a gente quis trazer sustentabilidade e hoje o maior desafio do meu produto é a sustentabilidade. Em que sentido? Em a gente conseguir comercializar esse produto com a consciência do cliente que ele está comprando um produto sustentável. Porque hoje eu vejo 90% dos nossos clientes, ele compra por durabilidade e tirar a dor de cabeça que ele tem com madeira. Ele não quer dor de cabeça nenhuma. É 10 anos de manutenção, então ele... E é isso. Sim. Agora, ele não está preocupado. Isso é uma coisa que o brasileiro tem. É uma consciência. O brasileiro ainda não tem uma consciência sustentável. Assim, de 100% sustentável. A gente a nossa sabe briga, né? que as empresas estão, todo mundo focado e usando mais como marketing do que na prática em na si. prática em si. Entendeu? Então eu tenho muita preocupação com a questão de sustentabilidade do nosso planeta, porque a única certeza que a gente tem na vida é a morte. E a gente não quer deixar para as pessoas, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Um país, um mundo no lixo. Sim. Né? Então, imagina que a sustentabilidade é o primeiro fator de preocupação do nosso produto. Primeiro a gente pensa em ser sustentável e também durável. Então a gente esse entrega. movimento está indo bem, né? Esse movimento está indo bem, as pessoas estão se conscientizando. Estão se conscientizando e isso me deixa muito feliz, né? É. Mas eu quero que isso aumente, porque a gente trabalha com um produto muito sustentável. O Gabriel apoia, né, Gabriel? Com certeza. Essa sustentabilidade do planeta. Eu acho que não só a questão do custo mesmo, mas a questão do sustentável, né? A gente tá na rua o dia todo, a gente vê que não é só a história, né? A gente sente os efeitos, entendeu? A gente sente no dia a dia. Então, a gente preocupa muito com isso. É que é igual o cara falou, às vezes não é nem com a gente, né? Com os próximos, né? Com o futuro, né? Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. E assim, até por isso que o produto dele me chamou muita atenção. Eu fiz Trouxe ele pra cá. Falei assim, legal. Cara, ele vai agregar bastante, né? Até você tem essa pegada, a gente pensa também no custo da obra, óbvio, né? Todo mundo, com certeza. Todo mundo quer gastar menos, né? Sim. Mas a gente também tem essa pegada sustentável, né? Eu tô lendo um pouquinho aqui sobre a sua empresa, né? Que eu já venho conhecendo há um tempinho aí. E você não fica só em Franca também, né? Na verdade, eu não fico em Franca. Pois é. Você quer contratar o Gabriel, você tem que organizar Campinas, São Paulo. Eu fico mais... Eu gosto, na verdade, né, de viajar, conhecer pessoas, novas experiências. Estou sempre aprendendo, né? Não, e você está criando um trabalho, que eu acho legal da gente falar isso agora, de educativo, né? Que é isso que a gente vai ouvir um pouquinho dele aí, porque ele está se manifestando em eventos, está saindo cada vez mais, organizando grupos de síndicos para esclarecer a necessidade mesmo dessa preservação patrimonial, né? Por exemplo, a desinformação ela é muito complicada às vezes, né? Então, assim, e a gente tem um propósito, né? E por isso que eu gostei muito do cara, porque ele também tem um propósito. Ele acabou de explicar aqui, é uma coisa que eu não sabia, né? Ele já tinha me explicado outras vezes, mas eu não sabia no começo. Ele acabou de explicar aqui, eu falei, putz, o cara, ele tem um propósito, não é só dinheiro, entendeu? Dinheiro para ele é uma consequência, entendeu? Então, o que acontece? Eu queria, de uma certa forma, também ajudar as pessoas com o meu trabalho. Porque é o que a gente mais faz na vida, é trabalhar. Né? O que a gente mais faz na vida é trabalhar. Então, como que eu posso ajudar as pessoas através do meu trabalho? Entendeu? E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, as pessoas são desinformadas. Porque as pessoas não têm que entender de pintura mesmo. É um assunto muito específico. As pessoas não têm que entender de manutenção predial. Eles têm que te consultar. Você é um consultor. Muito nessa pegada, eu falei assim, putz, eu vou falar para essas pessoas a importância da manutenção, a importância de contratar um profissional preparado, a responsabilidade que um síndico tem e abrir os olhos dessas pessoas. De detectar um problema antes que ele aconteça. Exato. Exatamente. Informar as pessoas. Sabendo de todo o perigo que envolve. Informar as pessoas do risco de contratar um profissional informal. E tem muito risco, né? Tem. Lá em Campinas, o CREA fez um mutirão. Tem várias e várias notícias. Eu até postei nas minhas redes sociais. Porque eles não querem mais profissionais informais, pedindo RT de todas as obras.
Aqui em Franca isso não chegou ainda, mas vai chegar, entendeu? Vai. E aí tá muito todo mundo fica bravo, fica nervoso, todo mundo com medo, mas no jogo dos grandes não tem isso. É trabalhar certo, é a concorrência leal. Não existe competição na parte de cima, entendeu? A gente está se ajudando. Então eu prego muito isso. Então por isso que a gente às vezes quer falar. Muito boa a sua colocação. Às vezes a gente quer falar, às vezes você vê o jeito que ele fala do produto dele. Sim. Por né? que não passar para outras pessoas, né? Porque... Devemos, aliás. Devemos. Por que ele não pode semear na vida de uma pessoa através do trabalho dele? Né? Então é mais ou menos isso. Então a gente tem feito alguns eventos com síndicos. Antes de começar aqui, a gente falou disso, né? De fazer... não é nem para falar de mim, nem para falar do Cairo, nem para falar das empresas, mas para alertar, para que se eles não contratem nossa empresa, mas que contratem uma empresa proporcional, né? Que seja uma concorrência leal, uma ideologia, uma concorrência né? justa. Porque a gente não vai dar conta de fazer para todo mundo. Não. O mercado é muito grande. É muito grande. A gente não pode ter esse pensamento de escassez. Não vai dar conta, tem muito Não prédio, dá conta, É muita construção. coisa. Construtora para Então, atender. assim, falo, não existe isso. Então, assim, a gente abrir os olhos das pessoas, a gente informar as pessoas, não custa nada. Foi o que eu falei aqui no começo. Então, assim... E vamos convidar esses meninos também que queiram aprender esse trabalho tão importante, né? Com toda certeza. Eu quero fazer algumas conexões. Eu falei pro Caio, futuramente, a gente fazer um ecossistema aqui sem interesse nenhum, né? É só informar. Em trazer pessoas qualificadas, em pessoas que estão que vem dispostas depois a fazer... agrega, né, Gabriel? pessoas que estão dispostas a viver um propósito, entendeu? Então, quando tem um propósito por trás de ajudar pessoas através do seu trabalho, aí você pode ter certeza que o sucesso, o dinheiro, a prosperidade, ela acompanha tudo isso. Vem no automático. E essa dificuldade também da mão de obra, da conscientização dessa turma nova que está vindo aí, eles só querem ficar no digital, tal, né? Então, é legal eles aprenderem essa mentalidade da empresa de vocês, né? Com de que toda a gente certeza. precisa da mão de obra do humano ainda. Exatamente. A minha empresa, a empresa do Gabriel, sem a mão de obra do ser humano, a gente não vive. Então, e aí, como é que faz, né? Precisa aí dessa põe mão em de risco obra. a segurança, que cada vez mais nós estamos verticalizando nossas moradias, né? Que são grandes prédios, altíssimos, que a gente fala, nossa, quanta engenharia tem aqui, né? E que perigo se isso não for muito bem feito. Com toda certeza. E aí é olhar as trincas, tomar essas providências antes que a casa cai. Antes que comprometa toda uma estrutura. Toda uma estrutura. Antes que o câncer tome conta. Porque aquilo lá, aquele mofo, aquela infiltração é um ser vivo. Não, é um fungo, né? Então, e tá se manifestando, né? E aquilo lá, de certa forma, ela compromete a estrutura. A hora que você já tá dentro do seu apartamento é porque o negócio já tá condenado. Sim. Até complementando, a gente, por exemplo, revestimentos em madeira plástica, imagina que é plástico. Imagina que a gente causa na pele, como o Gabriel usou, uma proteção. Uma proteção. Então imagina que toda a incidência ela vai estar direto no plástico. Exato. Então, Mas ele não dá manutenção para ele limpar. mas a gente precisa... Com certeza. Não, mas ele tem muita coisa aí. Eu pensei nisso Você agora. Eu pensou falei assim, nisso? as pessoas vão questionar. Mas aí, a resposta é a seguinte. Se as pessoas economizar na manutenção da madeira, elas vão dar manutenção em todo o resto. Exatamente. Não tem Né? dúvida disso. Então, assim, vai sobrar mais dinheiro, porque uma manutenção de um deck é muito caro. Sim. Muito né? caro. Não, e outra Então- coisa, podemos mudar a cor, podemos pintar esse material, não é? Olha, o bacana... Que aí entra ele pra Exato. pintura. O cliente sempre pergunta disso, mas imagina que o material, onde a gente tem vários testes científicos, imagina que o material já existe há mais de 25 anos. Então são 25 anos de estudo elevando esse material ao máximo. Tanto na luminosidade, em todos os Aderência, esforços possíveis do que poderia acontecer. E a gente chegou numa conta que a estimativa de vida útil do nosso material é de 45 anos. Para pensar em o Gabriel Olha. pintar ele. Tá vendo, Inclusive, a garantia contra qualquer defeito de fabricação que o material possa apresentar, a gente não teve ainda. Nenhum desse. Nenhum caso, a gente precisa estender a garantia. É de 10 anos. Poxa. Então, um tempo longo, garantia essa que eu já validei dentro da minha própria Isso casa. não existe na construção civil, entendeu? Então, Coisas que duram isso tanto, é né? fantástico, é Isso espetacular. E aí, o dele não me atrapalha pelo seguinte, a pessoa vai ter mais dinheiro para fazer a manutenção, pode até colocar um produto melhor, um produto que vai dar mais durabilidade, né? Então, uma coisa leva a outra, né? Sim, Você sim. economiza aqui, porque a manutenção de uma madeira é caro, é muito caro. A gente tem... É um outro tipo de profissional também.
Então, assim, abaixando o custo aqui, a pessoa anima de fazer aqui. Então, assim, é uma coisa puxando a outra. Então, Exatamente. se eu posso ter um produto pro meu cliente que ele vai durar mais e que ele vai dar menos dor de cabeça, por que não? Né? Ele vai indicar muito mais você. Eu mesmo, quando eu vou indicar no produto, que geralmente a gente faz fechado, assim como o Cairo, né? O produto é o material e mão de obra, né? É quase sempre assim. A não ser que o cliente não queira, mas ele não quer ter dor de cabeça. Não vai tudo. Eu sempre coloco o material mais top. Ah, mas ele vai durar mais, depois você vai demorar da manutenção. Gente, mas tem outras coisas, tem tanta coisa, cara, Exatamente. que eu não vou conseguir. Então, se a gente ter esse pensamento de escassez, a gente prejudica o próximo. E não é esse o sentido. Não é esse o sentido, exatamente. E até aproveitando o gancho do Gabriel, mostrar para os construtores, eu faço um convite, né, para todos os construtores de Franca, para conhecer melhor o nosso material e para voltar os seus olhos para esse tipo de material, porque imagina que você tem garantia de 5 anos com o seu cliente. 0 manutenção. E você não vai ter manutenção sobre esse produto. Então, se você constrói casas de alto padrão, onde você leva um produto para o seu cliente ter manutenção, repense isso. É lindo, mas isso aqui é maravilhoso. Eu te apresento, por exemplo, nós estamos com uma obra em Franca, de uma construtora, na qual são 75 casas de altíssimo padrão, onde todas as casas estão levando ripado em madeira plástica e aquele conceito de porta oculta. Então, que bacana. E é legal a gente falar, por exemplo, o alumínio, que é o meu concorrente, no caso do ripado. O alumínio, ele se faz necessário dentro do meu projeto, porque as portas ocultas, a base para isso é o alumínio. Então, o cliente ele vai ter um ripado em madeira plástica na frente, uma porta oculta, isso se faz muito, gastando metade do preço no revestimento, e ele vai ter uma porta de alumínio lambril, por exemplo, na parte interna, na qual a construção civil já está acostumada a entregar essas casas de alto padrão com uma porta lambril em esquadria de alumínio. Sim. Então ela vai continuar tendo e um revestimento fino de alto padrão, sabe, com um efeito madeira. É como uma maquiagem. Exatamente, um a efeito maquiagem. madeira, assim, espetacular. Que lindo. Então convido mais uma vez aos ouvintes, ao pessoal que acompanha o podcast, aos Vou falar construtores. naquela câmera aberta ali, então, ó. O Vamos recado lá, ó. aí, ó. Vamos ver o recado Pessoal, desse pessoal aí. construtores de Franca, nós temos a solução ideal para o seu projeto no que diz respeito a áreas externas. Quando você pensar em ter um revestimento de altíssimo padrão para áreas externas, conte com a MKL Gramados e Madeira Plástica. Ó, fez a propaganda bonitona, E assim, né, Gabriel? é o que as pessoas mais preocupam, com as pessoas que não é do ramo, é a estética. E esteticamente o produto estética tem. é idêntico. Sensacional. Estética tem. Sensacional. Sensacional. Então, assim, as pessoas se preocupam muito com a estética. Você falou, é uma sim. maquiagem, né? Uma Então, maquiagem, assim, importante esteticamente não se Muito preocupe. importante. Não parece que é plástico, gente. Não, é maravilhoso. Não, e outra coisa, esse produto não tá agora no mercado, né, cara? Não. Ele já vem sendo Produto consolidado, né? testado Ele e só- validado, né? Exatamente. E nisso daí, nesse quesito, a gente não precisa nem entrar em Nem questão. se preocupar. O que a gente tem é um convencimento constante da construção civil que o nosso produto é alto padrão. E que está aqui disponível. Exatamente. Porque existe, é isso. existe um preconceito. Existe, não Existe existe? um preconceito. Ah, mas não é madeira, acho feio. E eu vou te falar muito parecido. Eu até tinha, tá, esse preconceito. Eu vou Tirei te falar ele. que Vou te existe. falar. Eu vou te falar que existe o preconceito. É a mesma coisa do carro elétrico. Exatamente. As pessoas, Muito bem colocado. É a mesma coisa do carro elétrico. Eu ainda tenho medo do carro elétrico, de Ah lá, deixar na mão. tá vendo? Então, assim, Sendo que é extremamente eficiente. eu estava Demais. em São Paulo, Ribeirão Preto, até Ribeirão Preto, Campinas, qualquer lugar que você vai, tem o carregador. Aqui em Franca não tem. Então, assim, é um preconceito das pessoas, né? Das pessoas que não se abrem pelo novo. Né? Então, assim, é isso que ele tá falando, é conscientizar que as coisas evoluem, que existem coisas bacanas, que vai ajudar o planeta no futuro, com um custo menor. Então, putz, por que não usar? Por que não usar? Não é. Exatamente. E esteticamente. Esteticamente é o que, É igual. é o que você já buscou, é, É, o que é você igual. quer pro seu projeto. Então, assim, aí a gente fica com essas crenças limitantes, né? Por Então, falta de informação. é o que ele falou, o produto Exatamente. já é consolidado, só que existe essa crença limitante das pessoas. Gabriel, olha que bacana. Vamos imaginar hoje, pé direito alto, não precisa nem falar, né? São Lindo, né? casas de condomínio, Maravilhoso. sempre casas Tem com essa pé proposta. direito alto. Então, beiral. Beiral com madeira de revestimento. Gente, você já parou pra pensar que o seu beiral recebe luminosidade e água ao mesmo tempo? O tempo E todo. que aí você vai ter que montar andaime na sua casa
Pra Depois, invernizar. isso. E a sua privacidade vai ser cortada? É. Então imagina que a gente tem produto para deck, a gente tem produto para forro, pode ser ele na opção ripado, pode ser ele na opção lisa. Então, o que faz com madeira, a gente faz com a madeira plástica. E é tudo em 3D? É tudo na verdade, é muito legal a sua pergunta. Eu também fiquei curioso. Esse efeito 3D aqui, ele tem benefício 1, que é o efeito antiderrapante. Deixa eu mostrar aqui direitinho. Aqui Vamos na lá. câmera aqui, ó, Vamos lá. na minha câmera enquanto você fala. Aí, ó. Então é bacana, ó. Esse efeito 3D da peça, ele tem um efeito antiderrapante para áreas no entorno da piscina, Tá pra não escorregar. para não escorregar. Certo. Então já estamos falando de um benefício dessa textura. E que lembra as veias da madeira. Exato. Aí entra a questão Idêntico. da estética. Então a questão da estética é muito bacana. Mas imagina que para um forro, a gente não precisa dessa Não estética. precisa. É o liso. Entendeu? É o liso. Então a gente tem a parte lisa. Inclusive a peça ela vem assim, ó. Com as Até se o opções. cliente falar, eu quero instalar o meu deck aqui. Eu instalo o deck aqui. Porém, ele não vai ter um efeito antiderrapante. Então não é recomendado Você tem que instalar o orientar. Não, deck sim. sem a parte texturizada da peça. Ela serve para isso. Outra coisa bacana, aproveitando já, falando sobre deck, imagina uma instalação, vou mostrar aqui na sua câmera aqui. A minha câmera tá lá. Ah, Vira. maravilha, Deixa eu então. segurar pra você. Então vamos lá, ó. Imagina que ele não mostra parafuso, diferente da madeira. Então é parafusado no 45 graus e espaçador de deck. 45, espaçador de deck. Não vejo nada. Nada, Não então emenda. nada. Então você vai ver uma Maravilhoso. instalação perfeita e limpa. E em alguns casos, obras de grande padrão, voltando lá no case da Fazenda Boa Vista, a gente fabricou na necessidade da obra. A gente Claro. conseguiu fazer na medida da obra para viabilizar. Claro que grandes áreas, grandes metragens, possibilita que a gente trabalhe dessa Sim, forma. é. Não vou conseguir, numa obra de 50 metros quadrados, fabricar sob medida. Mas eu consigo fazer uma paginação com medidas dentro do meu padrão para que essa obra tenha o mínimo de sobra possível. Tá? Então, para que o metro quadrado dessa obra fique interessante para o cliente. Não haja desperdício. Exatamente. Desperdício é muito comum E o melhor, em sabe o obras que a gente hoje, faz? Imagina que toda a sobra de material da sua obra, seja pedaços de 10 centímetros, 50 centímetros, o tamanho que for, a gente armazena isso, leva para nosso barracão e lá uma vez por mês a fábrica passa, retira isso e leva e fabricamos de novo. Então volta a questão da sustentabilidade. Reaproveitamento, né, do produto descartado. Reciclagem, né? Exatamente. Imagina que a gente, com o próprio produto, eu aproveito ele e volto para a obra de novo. Sustentabilidade pura, né? Pura, é isso daí. Isso para mim é sensacional. É sensacional Isso mesmo. tira assim, um sorriso imenso É. de saber que a minha parte pro planeta eu tô fazendo. E você que está dentro de grandes empreendimentos aí, fazendo toda essa repaginação, cuidando das rachaduras, e você tem visto muito produto do Cairo Cara, sendo a utilizado? gente vê bastante. Tem grandes construtoras. Tem algumas aqui em Franca, né? Ele falou dessa... Há um tempo atrás aqui agora, ele falou dessa construtora. Eles estão fazendo mais de 70 casas, né? 75 casas. 75 casas, né? Eu conheço a construtora, eu conheço o condomínio. Altíssimo padrão, altíssimo luxo. Ele está muito forte em Rifaina também. Ele que me fez acordar para Rifaina. Vamos me falar fez o nome dele então. Aí. olhar- Quem que é esse construtor É a construtora que tá... Pagano. Isso, a construtora eles Pagano, têm que é bastante uma coisa, né? que é uma Não, construtora, uma construtora de Ribeirão Preto, renomada. Super. É isso E aí. o Cairo tá nas grandes construtoras, tá com os construtores em Rifaina, né? Exatamente. Que são construtores menores, mas assim, construtores que estão bombando também, né? Acho que é interessante, já que nos deu a oportunidade de falar, né, desses parceiros, para Claro. falar da HRT, que é uma HRT empresa também. Câmera ali, ó. HRT, que é uma empresa de Franca, né, na qual a gente tem Vamos a fazer parceria, um merchan, né, de coisa boa, né? que tá com um empreendimento fantástico em Rifaina, que é o Gran Rio. Sensacional. Aquilo é um espetáculo. A HRT, assim, o que ela tá trazendo para Rifaina é um conceito vertical de Balneário Camboriú, dos arranha-céus de Balneário Camboriú. Imagina que ela tá trazendo isso para Balneário e mostrando que Nossa Rifaina vai ficar chique a demais. nossa Foi tão Rifaina sucesso. já está Já chique. está glamurosa. Tão Glamurosa, sucesso maravilhosa. que eles vão lançar outro, né? Agora, já no final do ano. Que eles iam segurar para lançar daqui 1 ano, 2 anos, se não me engano. Eles já tem que lançar agora, não conseguiram segurar. Sei. De tanto sucesso que foi o Gran Rio. Foi muito sucesso. A HRT foi uma surpresa muito boa. Então, assim, até que aproximou eu e o Cairo ali. A gente foi conhecer o empreendimento. Juntos. Ficamos apaixonados, né? Não O tem Cairo, como não se o apaixonar. Cairo já tá lá dentro já. Né? Exatamente. E Então nasceu assim um relacionamento
É Romeu e Julieta. Refina. Refina. Parceiros de Refina. obra e de amizade. E de né, amizades, gente? com E certeza. assim, a gente quer. Eu queria deixar até uma mensagem para as pessoas, assim, procurar a gente, né? Conversar, conhecer o produto dele, deixar de crenças limitantes, deixar de preconceitos, uma manutenção preventiva. Eu vou até a sua obra, faço uma visita técnica. Uma manutenção preventiva, ela te dá 4 vezes menos gasto. Então, assim, Claro. alertar as pessoas que a informação ela é importante. Não, só vamos falar um pouquinho sobre o nosso Outubro Rosa, que Exatamente. é prevenção sobre a nossa tão preocupante câncer de mama, né? Câncer e tal. Então, assim, se você fizer a prevenção, como é a nossa campanha do Outubro, você vai evitar problemas futuros. O melhor remédio E é a aí- prevenção, e, né? e entra perfeitamente dentro do segmento das construções, né? Sim, sim. Prevenção. Prevenção, né, prevenção. Gabriel? Isso. Que é o seu forte, A né? gente tá aí pra isso, né? Sim. Então, ó, o céu é o limite. Rifaina, vocês já estão aí, Brasil, entrando aí, Ribeirão Preto, que E você tá muito forte, né? Isso, e Exatamente, vamos também, né? assim, em busca de parceiros que quiser É. se juntar com a gente aqui. A gente Sim. tá aberto a fazer algum café, almoço, certeza. assim, tudo que vem pra agregar, né? A gente, Fazer encontros, a gente né? quer fazer um ecossistema forte, né? Pra oferecer informação, oferecer o melhor pro E nosso cliente, né? oportunidade E também oportunidades, pra essa né? moçada aí, Até né? aproveitando, né, o pessoal de Ribeirão Preto, o pessoal de Franca que está acompanhando a gente, nós temos um showroom em Ribeirão Preto que fica bem localizado, ele está na Avenida João Fiuza, e lá a gente tem tudo, toda a solução. A gente tem hoje, o pessoal pede muito, Cairo, tem uma piscina e eu tô com um filho novo. Nossa, o que eu faço com essa piscina? Imagina, você colocar uma tela, aquela casa maravilhosa, de altíssimo padrão, e você com uma tela na piscina. Ah, acaba com E você tudo. com aquela rede na piscina. Então a gente faz os decks automatizados. Você tira que- e põe. A gente não, na verdade, ele corre sobre trilhos. É Que ele pode estar até fantástico automatizado isso. pela Alexa. Alexa, fechar piscina. Ele Ah, começa a se mover o deck. Inclusive, a gente tem essa solução dentro do showroom para mostrar para os nossos clientes. Então, lá a gente tem o deck automatizado, a gente tem o pergolado, a gente tem o deck elevado, a gente tem o deck nas spas, a gente tem ripado para áreas internas, para áreas externas. Então, temos muita coisa dentro do nosso showroom para mostrar para o cliente, para que o arquiteto leve o seu cliente até o showroom e entenda que a solução que a gente entrega é impecável, é de alto padrão, é durável, você não vai ter dor de cabeça. Preservação ambiental. Vamos E é- cortar menos árvores. e melhor- Como que eu pude E esquecer? aproveitar E o sustentável. A melhor coisa é a pessoa ir lá mesmo e ver com os próprios olhos, né? É. Tocar, né? Aham. Acho que é importante isso. Eu tive a convicção depois que eu fui lá, né? No showroom dele. Abre lá o deck, fecha a piscina. Você ganha espaço, né? Sim. Porque se você quiser montar uma estrutura, mesa, cadeira, né? Então você ganha bastante espaço, né? Às vezes tá um dia frio, você não vai usar a piscina. Exatamente. Então, assim, são várias Mantém soluções. a temperatura do aquecimento Mantém- da piscina. Também, diferencial. Mais um benefício, né? É. Estrutura que a gente trabalha em uma estrutura em inox, então uma estrutura que vai durar pelo resto da vida, Muito né? O tempo, inox né? pode ficar ali em contato com a umidade dessa piscina com tranquilidade. Inclusive, pessoal, ó, na descrição, no final da live, vai ter tudo, né, Aline? Que a gente vai pôr tudo aqui, o endereço dos meninos, o arroba, para você conhecer, entrar nas redes sociais, conhecer um pouco do perfil deles e o produto que eles trabalham, né? E convite feito, hein? Ribeirão Preto tem um showroom maravilhoso. A gente combina de ir, né? Vamos tomar um café lá. Com certeza, serão muito bem recebidos. E aí a gente pode fazer grandes eventos lá também e trazer para Franca todo esse movimento, né? Com Convidar os certeza. arquitetos, todo mundo aí que está envolvido na construção civil. Em breve, em breve. né? Tamo- Conhecer esses produtos aí novos dele e o trabalho fantástico, com muita segurança da E equipe seriedade. e seriedade do Gabriel, que é uma empresa Sim. há muito tempo, né? Essa aqui é a logo da empresa do Cairo, né? E aí, MKL? é a MKL. Por que MKL? É verdade. É. cara. Nossa, legal. Só pra gente finalizar. O nome MKL, ele vem de família, né? Eu sou um Aham. cara muito família. Então, ele leva o nome da minha esposa, meu e do meu filho. Ah, que Tá? conexão Então, legal. é o MKL, né? Muito Eu acho que é uma bom. empresa criada para a família e para a família de vocês, né? A gente quer levar um produto impecável, no qual você vai poder aproveitar com seu filho, com a sua filha, sem se preocupar que vai ter que, segunda-feira vem o profissional para lixar meu deck. Não, no nosso caso não vai acontecer isso. Então vai chover, vamos cobrir. Exatamente, exatamente. precisa. Então, é isso, é de E a- família para família. E a sua também é uma empresa familiar, né? Senhor, pra... É A também, gente- o nome é familiar também, né? Que é as iniciais, é a Volta minha. lá, Aline, por favor. É MLG, né? Olha lá, ó.
MLG. É que sou eu, né? Minha mãe e minha irmã, né? E também, então, tá vendo? olha pra você ver, foi uma coincidência. A gente Aham. não sabia disso. Eu também não. Aí, ó, tá vendo? Mais Parecido, uma, hein, Gabriel? Mas é Muito isso, bom. é que minha mãe chama Lucélia, minha irmã chama Maria Isabel, eu sou o Gabriel. Seu né? Gabriel, família Pimenta. Família Pimenta. Família Pimenta. Até aproveitando no final aí o gancho, Gabriel, a questão da família, né? Eu acho que a questão... Eu e o Gabriel nos conhecemos num lugar onde a gente foi apresentar um produto e acabou rolando um network. Então hoje eu estou muito focado em estar fazendo network, Esses encontros, Isso, né? esses encontros para minha empresa, e o Gabriel também muito focado, tá? Então eu sou diretor comercial na empresa, mas eu vivo buscando novas oportunidades, novas conexões, porque 90% do meu mercado hoje é indicação. É, indicação. E a Eu gente só até- indica o que a gente gosta, né? Exatamente, Exato, eu até que a gente discutindo. acredita, que a gente O confia. que deu certo, Exato. que já foi testado, enfim. Até discutindo com o meu marketing, o que eu fiz? Eu falei, peraí, pessoal, vamos dar uma freada nessa campanha. Por quê? Porque a gente tem muita indicação. Pode não dar conta. Exatamente. Então a gente trabalha, é até legal falar, fica a curiosidade do pessoal, tem um orgulho enorme que uma história desde 2009 no mercado, a gente não tem um Reclame Aqui. O nosso Google é extremamente positivo. Isso não é fácil conquistar. Não é Isso não se fácil. conquista Não do é dia para fácil. noite. Não é. Então é muito prazeroso, Confiança, né? Para mim como diretor comercial da empresa e para os nossos clientes, né? Que demonstra a confiabilidade que a empresa tem, que a seriedade que a gente tem para trabalhar com você e o valor que a gente dá no investimento que você faz com a gente. É isso Caio, aí. muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Que bom que você aceitou o convite do Gabriel para estar com a gente aqui em Franca. Foi um prazer, meu. Veio lá da nossa Ribeirão Preto, Sabia que né? ele tinha muito isso pra aí. agregar. Ele é Ribeirão Preto, mas tá aqui em Franca toda semana agora, né? Com certeza. Eu vou Agora trazer mais do ele que pra nunca. cá agora. Você falou bem dele, mas não sabia que ele era tão especial assim, com produtos tão incríveis. É energia, né? Assim, igual ele falou, conexões, Agradeço energia. muito. A gente percebe esse tipo de coisa, né? Tem coisa Sim. que a gente não consegue enganar, né? Não, É. tá transparente. É a né? transparência, Agora, pra gente finalizar nosso podcast, eu gostaria que você deixasse uma mensagem pra quem tá assistindo aí, um convite pra conhecer um pouco mais sobre a sua empresa. E ó, gente, é confiar que dá certo. Eu queria falar, pessoal, liga no meu telefone, manda um WhatsApp, eu tô à disposição Bota aí, 24 horas. Tá solteiro também ou não? Tô solteiro. Ah. Nossa. Aí, ó. Ó, o WhatsApp bombando. Comprometendo aqui. Chama no WhatsApp, eu vou fazer uma visita técnica, eu vou te instruir sem Ótimo. custo algum, né? Eu tô aqui para colaborar, né? Para passar essa informação, né? E quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, vai ter o nosso portfólio, tem o nosso Instagram. Mas eu prefiro ir até a pessoa, eu prefiro fazer essa visita personalizada, eu prefiro entregar para a pessoa um projeto. Não só um orçamento, não só uma proposta, mas um projeto. Né? Um projeto a longo prazo, onde eu vou dar totalmente assistência. Né? 1 ano, 2 anos, então a gente vai estar presente ali na obra. Eu agradeço o seu convite. Que isso. Fico muito feliz pela iniciativa. Franca precisa... O podcast hoje é muito forte, então assim, acho que a gente tem que dar a voz para esse tipo de coisa. Sim. Então assim, muito feliz com a sua iniciativa. Parabéns, sucesso, né? Obrigada. Já é um sucesso, Já mas é um assim, sucesso. desejo mais sucesso. Então assim, vamos criar essa conexão aqui, Vamos. fazer alguns eventos, trazer pessoas para mais perto, pessoas realmente que tenham propósitos. Sim. E essa mensagem, a mensagem que eu deixo é essa daí, né? Muito Muito obrigado bom. ao Cairo também por ter vindo lá de Ribeirão. Eu que Né? agradeço. O tempo dele é É corrido claro aí. que ele já veio fazer um network por aí, Com né? certeza. Tudo Com bem, certeza. aproveitar a viagem. Isso aí. E é isso aí, pessoal. Ó, então a gente agradece vocês que participaram com a gente aqui desse bate-papo, conheceram um pouco mais desses dois amigos, que se tornaram amigos e parceiros de negócios. E tá aí toda a descrição para vocês conhecerem, contratar, né, o serviço e os produtos deles, que são fantásticos. E a gente espera vocês em outra oportunidade, né? Com certeza. Nós agradecemos Voltem. demais, O com Lineker, certeza. se eu não estiver, o Lineker recebe vocês. Hoje eu tive essa participação, ele não pôde estar aqui com a gente, mas eu sou de casa, né? Eu sou do Dialetou aqui e a gente sempre se sente muito, muito confortável aqui dentro desse estúdio maravilhoso aqui do Dialetou. Com certeza. Então, Agradecendo voltem sempre. mais uma vez o convite, fazendo das palavras do Gabriel as minhas. E, Franca, estamos à disposição de vocês para entender um pouco mais sobre os nossos produtos. E fica aí a questão da madeira plástica, a sustentabilidade do produto e o acabamento impegável que esse produto oferece para todos vocês. Perfeito. Valeu. Obrigado. É isso aí, gente. Até a próxima. Obrigada. Até.